Quando o seu cliente pesquisa pelo serviço que você oferece no Google, quem que aparece para ele? Você ou seu concorrente? Se você não investe na sua presença digital da forma correta, muito provavelmente é o seu concorrente que está aparecendo. E isso pode acontecer, mesmo que ele, em teoria, tenha uma qualidade de serviço inferior à que você oferece. Simplesmente por ele ter uma ficha e uma página configurada, o Google já enxerga ele como uma autoridade e mostra ele primeiro. E talvez você até tenha dito, tá, mas eu já tenho uma ficha configurada, tenho várias avaliações e até uma página, mas mesmo assim eu não apareço em uma posição boa. E é aí que entra um detalhe importante. Existe uma forma correta de configurar tudo isso e as chances são de que você tenha deixado alguma coisa passar. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns detalhes que fazem toda a diferença na hora da criação e configuração do seu perfil para que você finalmente tenha condições de aparecer em resultados melhores e pare de ficar atrás do seu concorrente. Não é nada de outro mundo, nenhum segredo mágico e com um pouquinho de paciência você vai conseguir fazer também. Para te ajudar eu também montei um PDF gratuito com todas essas dicas que eu vou te passar no vídeo para você baixar, tá? O link está aqui na descrição. Vem comigo. Olá, meu nome é Lineker, eu sou fundador aqui da FlyerWeb e eu ajudo negócios locais a se posicionarem melhor nas pesquisas locais. E dá uma olhada nessa situação aqui. Essa empresa tem hoje, na data de lançamento desse vídeo, 113 avaliações no Google Meu Negócio e uma nota geral de 4.9. Tem algumas fotos do estabelecimento, dos atendimentos, tem um endereço definido e muita gente diria que, de forma geral, esse parece um perfil bem consistente. Mas a realidade é que, para o termo de busca Clínica Veterinária em Limeira, que é um termo genérico bem pesquisado, esse perfil aparece próximo ao fim da segunda página de pesquisa. Aparecer em posições inferiores dentro da primeira página já impede que a maioria dos seus possíveis clientes encontrem você. Na segunda, então, a coisa fica ainda mais grave. Só para a gente entender, para posicionar o seu perfil, o Google leva em consideração os seguintes fatores: localização, relevância e destaque. Isso indica que, falando sobre posicionamento local, ou seja, em uma região específica, pensando em oferecer a melhor experiência para o usuário, o Google traz primeiro os resultados mais próximos do local que o pesquisador se encontra. Em conjunto a isso, ele faz uma avaliação de relevância dos perfis mais próximos. E a relevância nada mais é o quanto o seu perfil combina com o que o usuário pesquisou. E aí o que entra nessa equação é a categoria principal do perfil, como por exemplo, clínica veterinária, nome do perfil, e muita gente aqui coloca somente o nome da empresa e nada mais, o que pode limitar a correlação com a pesquisa do usuário. A descrição do perfil, que da mesma forma que o nome, muitas vezes não tem relação alguma com o que foi pesquisado. Os produtos, serviços e avaliações, que também precisam ter essa relação. E a existência de uma página com conteúdo relacionado a essa pesquisa. E para fechar essa equação, o destaque, que se refere à visibilidade. O quão conhecido e confiável o seu perfil é. E esse é o fator mais subjetivo dos três, tá? Mas o Google mede ele através dos seguintes sinais: avaliações, e aí entra a quantidade, nota e velocidade que essas avaliações entram ao longo do tempo. Autoridade do site vinculado, ou seja, novamente o conteúdo da sua página tendo soluções para os problemas do usuário, o site pesa muito. Menções na web, e aí entrariam as redes sociais da marca, que fazem ligação com o perfil, citações em outros fóruns e afins. E o engajamento do usuário na ficha, ou seja, o tempo que ele passa explorando as informações da sua ficha, vendo as fotos, os vídeos, clicando nos botões e tudo mais. O exemplo que eu trouxe para vocês no começo do vídeo, ele apresenta muito desses problemas. Eles não têm um site, o nome poderia ter mais relação com a intenção de pesquisa, não existe uma descrição cadastrada, nem serviços que eles oferecem. Fora que as avaliações são bem antigas e sem resposta. E detalhe, isso não significa de forma alguma que o serviço prestado pela empresa é ruim. Só mostra que, assim como a maior parte dos perfis do Google hoje, eles não estão operando com 100% do potencial no digital. Então é até compreensível que eles ranqueiem mais abaixo. Beleza, nós já entendemos mais ou menos ali como é que funciona de forma bem resumida o ranqueamento, mas antes de você sair correndo para preencher o seu perfil de qualquer jeito, esperando alguma melhora, eu vou te passar algumas dicas. Primeiro, entenda que o Google recompensa quem se esforça mais. Então coloca na sua cabeça que, assim como você cuida da sua empresa presencialmente, no dia a dia, você também vai precisar cuidar da presença digital dela aqui no Google, tá? Senão ela vai naturalmente ali perdendo posição ao longo do tempo. E você pode resolver esse problema contratando um profissional em presença digital no Google. Assim você economiza tempo e não corre o risco aí de fazer nada errado. Ou você mesmo pode aprender por conta própria e eu vou te mostrar como você consegue executar essas otimizações aqui. Primeira dica, construa um site para a sua empresa. Esse passo é um pouco mais complicado de fazer sozinho, porque é algo mais técnico, então eu recomendo fortemente que você contrate um bom profissional para isso. Inclusive, eu consigo te ajudar se você tiver curiosidade, tá? É só entrar em contato. Ah, mas eu vi hoje que é facinho fazer um site com IA, vou tentar fazer sozinho.
Bom, você pode até fazer, mas para ter um bom resultado no Google, seu site precisa ter uma comunicação condizente com o termo de busca do usuário e precisa ter as configurações corretas de SEO nas páginas de serviços, informações de contato e afins. O Google olha tudo isso antes de definir onde ele vai te posicionar. Então toma cuidado, não é só criar uma página de qualquer jeito e pronto, tem que ser profissional, tá? E aqui vai um detalhezinho que eu vejo pouca gente falar, tá? Se você tem um perfil e você quer focar a sua ficha inteira para um tipo específico de serviço, como por exemplo, você é um advogado que atende várias áreas, mas o seu serviço predominante é relacionado a direito previdenciário, em vez de colocar no botãozinho da ficha a página inicial do seu site, você pode linkar a página interna específica daquele serviço que você presta. Isso faz o Google perceber que as informações da página estão muito mais conectadas com a busca. Essa é uma tática bem inteligente e não é contra as diretrizes. Segunda dica, sobre o nome. Quando você for dar um nome para sua ficha, você pode colocar alguma coisa além de somente o nome do seu negócio. Dá para colocar ao lado qual a principal função que vocês têm e a região que vocês atuam. Isso aqui está relacionado diretamente com o que o usuário busca e vai ser bem mais fácil de te encontrar na região. Mas atenção, essa prática pode ser caracterizada pelo Google como key stuffing, ou preenchimento excessivo de palavra-chave, e é, em teoria, contra as diretrizes do Google. Então existe um risco aí da sua ficha ser bloqueada por isso, especialmente se você tentar encher o nome com um monte de palavra-chave diferente. Eu, pessoalmente, nunca tive problema com isso nos meus perfis, e para perfis de clientes eu evito fazer, mas é algo que você pode considerar se fizer de uma forma mais sutil, como por exemplo, VetCare Clínica Veterinária em Limeira. Mas novamente, o risco existe, então é uma decisão pessoal sua. Terceira dica, sobre a descrição. É sempre bacana nós trabalharmos aí com os termos de pesquisa no máximo de lugares possíveis, desde que não violem as diretrizes do Google. E a descrição é um local bacana, então monte ela pensando em comunicar com as possíveis pesquisas do seu nicho, mas de forma natural, como se fosse um texto explicativo sobre o seu negócio. Não sai por aí só colocando uma lista de termos de pesquisa não, porque senão vai ficar meio esquisito. Quarta dica, sobre informações de perfil. Qualquer tipo de informação preenchida no perfil precisa ter a sua coligação com os termos de pesquisa, então evite selecionar categorias genéricas demais, que não comuniquem com o que o usuário está buscando, e sempre cadastre os produtos e serviços que você oferece. Quinta dica, sobre as avaliações. As avaliações têm muito peso no seu perfil. Existem empresas que conseguem alavancar seu ranqueamento só com o acréscimo de interações de clientes. Por isso, sempre peça para os seus clientes deixarem a experiência deles escrita e, se possível, trabalhando alguma palavra-chave. Existem muitas formas de fazer isso. Você pode mandar o link do seu perfil para eles avaliarem, mas o método mais interessante, se você tiver um estabelecimento, é usando um QR Code para leitura ou um cartão NFC, que você só aproxima o celular e já abre o campo de avaliação. Vale lembrar que o Google gosta de interação frequente, então é muito importante que estejam entrando novas avaliações ao longo das semanas e que elas sejam respondidas sem muita demora. Sexta e última dica, sobre as atualizações. Como nós já falamos, o Google recompensa os esforçados e um perfil abandonado vai contra essa premissa. Não adianta seu perfil ser extremamente configurado se a última foto que você subiu nele foi há 2 anos atrás e não tem avaliações novas há 6 meses. Você sempre vai precisar manter tudo isso atualizado. Isso vale para as avaliações, vale para a mídia. Por exemplo, é interessante que você suba pelo menos 4 ou 5 novas fotos por semana na ficha. Até porque elas têm um papel fundamental na hora de fazer o usuário interagir por mais tempo com o seu perfil. E isso também é um critério de ranqueamento. Outro detalhe é que é importante subir postagens na ficha. Então, nessa área de atualizações aqui, você pode falar sobre algum assunto, algum evento ou mesmo algum serviço novo, mas sempre relacionando com um termo de busca. Funciona como se fosse um mini blog aqui. E com isso nós chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar proveito de alguma dessas dicas. Eu sei que sendo empreendedor é bem difícil de tirar um tempo para cuidar da presença digital da empresa, principalmente quando esse trabalho é bem técnico, mas é necessário. Ranqueamento orgânico no Google, seja local ou não, exige tempo e esforço, e um trabalho mal feito não te faz aparecer em boas posições nas buscas. Se o seu concorrente tem um pouquinho mais de capricho aqui, quem vai aparecer é ele. Agora, se você quer melhorar o posicionamento da sua empresa e realmente não tem condição de cuidar disso agora, me chama aqui no WhatsApp que eu posso te ajudar. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal, então se você gostou do que viu, compartilha com algum amigo, me ajuda bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como melhorar o posicionamento nas pesquisas locais, você pode sempre deixar aqui nos comentários que eu respondo tudo, tá? E vale lembrar que o material resumido com todas essas dicas aqui tá na descrição do vídeo para download. É só clicar e baixar. E é isso, até a próxima.